Pai querido e santo, obrigado, Senhor, por tudo, por cada momento desse culto, onde celebramos a Tua presença, honrando o Senhor, e pedimos a Pai que o Senhor fale conosco agora, abra o nosso coração, a Tua palavra, abra o nosso entendimento, que ela penetre o nosso coração, que ela seja transformadora na nossa vida, e peço também por mim que o Senhor me abençoe, me capacite, que eu possa transmiti-la com autoridade e unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema, a gente postou na sexta-feira à noite, mãos sustentadas, a importância da intercessão. A gente vai falar sobre oração, sobre intercessão e sobre um princípio espiritual muito importante, né? Que muitas vezes a gente descuida, né? Dessa área tão importante e imprescindível na nossa vida, que é a oração e a intercessão, né? Não apenas a oração individual, mas a necessidade e a importância que existe no corpo de Cristo, entre nós como irmãos, de sermos intercessores, né? Então abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 17, eu vou ler os versículos 8 ao 16. Êxodo 17, do 8 ao 16, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, igreja? Embora seja uma passagem histórica, né, faz parte da história da saída do povo hebreu, da escravidão do Egito, caminhando para a terra de Canaã, essa passagem histórica ela nos traz vários ensinamentos, princípios espirituais para a nossa vida. Primeiro, quem eram os amalequitas? Né? Inimigos do povo de Israel, inimigos ferrenhos do povo de Israel. Lá em Gênesis 36, 12, você vai ver que os amalequitas eram descendentes, né? Eles eram, a tribo dos amalequitas começou com o neto de Esaú, né? Eles eram descendentes de Esaú, formavam uma tribo nômade, habitavam a região sul de Israel, uma área desértica, e eles faziam aqueles ataques, né, por trás, né? Eram saqueadores, né? Eram nômades saqueadores, roubavam, atacavam, eram oportunistas nos ataques, normalmente atacavam por detrás, né? E há também um detalhe nisso que a gente vai comentar depois. Deuteronômio 25, do 17 ao 19, fala sobre essa forma de ataque dos amalequitas, né? Diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigados, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres,
apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças, né? Era uma ordem de Deus, para que quando eles entrassem na terra prometida, essa tribo nômade, os amalequitas, fossem totalmente exterminados, né? Isso é discurso de ódio nos dias de hoje, né? Mas Deus estava mandando exterminar realmente os inimigos de Israel. Era um povo terrível, né? Onde a maldade já havia chegado à paciência de Deus. Esse povo deveria ser exterminado, né? Mas o que importa para nós, né, o que diz aqui a respeito dos amalequitas, é a questão espiritual que está envolvida, né? Essa tribo, os amalequitas, a forma deles agir, espiritualmente, ela se identifica com o agir do diabo e dos seus demônios, né? Uma identificação dos amalequitas com o reino das trevas, com a forma de agir de Satanás e seus demônios. Eles atacavam por detrás, atacavam os mais fracos, atacavam aqueles que ficavam desfalecidos durante a caminhada. A tribo de Israel ia caminhando, era uma população muito grande, e muitos que ficavam doentes, ou cansados, ou afadigados, iam ficando para trás. E eram esses que ficavam mais fracos, que sofriam os ataques dos amalequitas, atacavam pela retaguarda. Essa é uma estratégia de Satanás, né? Ele vem com um ataque maior no momento mais frágil da nossa vida. Quando a gente está passando pela provação, quando estamos passando por uma situação difícil, quando as coisas estão dando errado, quando a gente está desistindo, quando a gente se enfraquece, quando já não oramos mais como orávamos antigamente, isso nos faz enfraquecidos na fé. Nós somos então alvos preferidos do diabo. É nessas ocasiões que ele se levanta de uma maneira para destruir, para cumprir aquilo que está no coração maligno nele: roubar, matar e destruir. É um inimigo espiritual e nós não podemos fazer de conta que ele não existe. O mundo natural que nós vivemos está envolvido numa questão espiritual. E nós somos seres espirituais que habitamos um corpo matéria. O ser humano, ele não é simplesmente como a ciência diz, faz parte do reino animal. Não, nós somos muito superiores. Nos foi dado um espírito. Nós somos seres espirituais, habitamos um corpo material. E estamos envolvidos no reino espiritual. E temos um inimigo espiritual que nos odeia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para destruir. Ele é impiedoso. Se ele tiver espaço e oportunidade, ele age até a destruição. Destruição de uma família, destruição de um casamento, destruição de uma carreira profissional, destruição de um ministério. Quantos ministérios que já foram destruídos, quantas igrejas já foram destruídas, escandalizadas, né? Por pecados, por queda dos seus líderes, por envolvimento com as coisas erradas. É um inimigo, amados. E os amalequitas representavam esse inimigo. Era aquele que aproveitava as oportunidades para derrubar o povo de Deus, para perseguir, para impedir que eles chegassem na terra prometida, para impedir que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Eram inimigos terríveis, não poupavam nem velhos, nem mulheres e nem crianças. Se a gente ler a história toda do Êxodo e as batalhas que o povo de Israel enfrentou, e quando eles entraram na terra prometida, e os inimigos que eles tiveram que expulsar dali, batalhas ferozes, e por trás desses inimigos estava um inimigo espiritual, tentando impedir o propósito de Deus, como ele faz até os dias de hoje. Qual é o grande objetivo de Satanás? Ele já está condenado junto com todos os demônios que o seguiram, né? Foi expulso dos céus na sua rebelião, arrastou consigo 1/3 do exército celeste, dos anjos de Deus, se transformaram em demônios. Qual é o propósito dele? Atacar a principal criação de Deus, o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O único propósito dele é esse. Ele já está condenado.
mas ele quer levar o máximo de almas humanas para a condenação junto com ele. E em todas as gerações ele age, geração por geração, combatendo a obra de Deus, atacando o povo de Deus, levando a queda, levando a derrota, levando a uma luta, a uma fadiga, a um cansaço, a um abatimento e muitas vezes a desistência. Então nós temos um inimigo cruel e nós precisamos ter os olhos atentos a essa realidade. Não é por acaso que Pedro compara ele com um leão que fica à espreita da sua presa, e no momento que esse leão tem alcance, ele destrói, ele devora, ele não fica brincando e depois solta, ele destrói. Então, amados, isso é uma realidade espiritual que nós não podemos deixar de lado. Não podemos deixar de lado essa realidade. Muitas das situações contrárias que acontecem na nossa vida, elas estão muito além do natural. Há um inimigo por trás trabalhando. Ele usa pessoas, ele usa quem ele tem acesso, ele usa circunstâncias, ele usa governos, ele usa quem ele tem à sua disposição, que está sob a sua influência, para combater principalmente o povo de Deus, aqueles que se renderam a Cristo. Porque os que não se renderam, os incrédulos, os ímpios, os ateus, já estão totalmente sob o controle dele. E são esses que ele usa como ele usava os amalequitas contra o povo de Israel. Entenderam aí a ligação que há entre os amalequitas, né? O exemplo, né? O simbolismo que há entre a ação deles e a ação dos demônios contra a nossa vida, usando pessoas com quem ele tem acesso, usando líderes, usando governos ao qual ele tem acesso para sufocar o povo de Deus. A grande perseguição do tempo final da graça, ela está diretamente focada contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as leis que estão surgindo, tudo que está acontecendo, está como foco espiritual do diabo destruir a igreja de Jesus Cristo. Ele sabe que ele não vai conseguir destruir, porque há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas ele pode arrastar consigo um grande número de pessoas que ficam desfalecidas pelo meio do caminho, que não perseveram, que não vão até o fim, que não tomam as armas espirituais para essa batalha, para esse combate. Efésios 6, no final de Efésios 6, do 10 para frente, você vai ver ele falar sobre a armadura de Deus, as armas espirituais, que não é uma opção do crente, do cristão, é uma obrigação. Nós nos revestimos e nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Nós estamos em guerra, em batalha, e muitas vezes a gente não faz atenção a isso. Então vejam só, Israel sempre representou o povo de Deus, é o povo de Deus, é uma nação que Deus formou através de Abraão, porque daquela nação ele traria na plenitude dos tempos o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a nação de Israel sempre foi odiada e perseguida de todas as outras nações, e ainda o é hoje. Os povos que estão ao redor de Israel, ali no Oriente Médio, se pudessem, eles arrastavam e empurravam a nação inteira para o mar, para não sobrar um só judeu vivo. Aliás, isso já foi falado por vários líderes, líderes antissemitas, muçulmanos, governos muçulmanos que odeiam a nação de Israel. Por quê? Porque o Cristo veio dessa nação. E por que eles odeiam ainda? Porque, se você vier nas aulas de escatologia, você vai ficar mais ciente. Há várias promessas para os tempos finais que envolvem a nação de Israel. Aliás, o relógio começou a rodar quando a nação de Israel voltou a ser nação em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Dessa data para frente, muitas profecias bíblicas começaram a se cumprir mais rapidamente, e nós estamos caminhando para o cumprimento final. Então Satanás odeia a nação de Israel e odeia a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele persegue, e ele tem o propósito de derrubar, de destruir as famílias, de conquistar o coração dos jovens, de deturpar os ensinos que chegam às nossas crianças nas escolas. Tudo isso que a gente está vendo, esse caos, esse caos que a gente está vendo, de afastamento,
de jovens, adolescentes que vão para a escola e recebem um turbilhão de ensinamentos contrários aos princípios cristãos. E eles não têm resistência para esses novos ensinamentos. E eles acabam assumindo esses ensinamentos, inclusive essa quantidade de gêneros que existe hoje. E a nossa juventude, a nossa mocidade vai crescendo afastada dos caminhos do Senhor. Porque quanto mais fraca a geração que vier, mais fácil vai ser o controle de Satanás. Ele vai lutar até o final contra a igreja. Não há trégua, não há descanso, né? Então, se a igreja hoje é a grande representante de Deus na terra, ela é como o povo de Israel que era perseguido pelos amalequitas, que atacavam, que iam por detrás. Mas nessa passagem nós temos aqui um princípio importantíssimo para a gente aprender e colocar em prática na nossa vida. Você vai ver que Moisés chama Josué, que era um dos seus líderes. Josué era bem mais jovem, deveria ter por volta de 40 ou 45 anos naquela ocasião. Era um líder, e ele manda: ajunte os homens de guerra, os homens valiosos, os que estavam dispostos a ir para a batalha. Não podia levar o covarde, o medroso, né? Aliás, a igreja não pode ser formada por medrosos, né? E vai para a peleja. E Josué obedece Moisés. Ele junta ali um exército e ele vai para a peleja contra os amalequitas. Batalha espiritual. Enquanto isso, Moisés diz para ele: eu vou subir ao monte. Eu vou subir à presença de Deus. Qual é o sentido espiritual de subir ao monte? Qual é para nós hoje o sentido espiritual de subir à presença de Deus? O que representa o lugar alto? Quando a gente fala subir ao monte, nós podemos subentender como estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, em vida de oração com Deus. Eu não posso descuidar da minha vida de oração. Eu preciso estar constantemente na presença de Deus. Eu preciso todos os dias fechar a porta do meu quarto, entrar no lugar secreto e orar a presença do meu Deus. Isso é subir ao monte. Por que Moisés subia ao monte? Porque do alto do monte ele podia ver a batalha, o que estava acontecendo. Quando nós não subimos à presença de Deus, quando nós não oramos, quando nós relaxamos na nossa vida espiritual, a primeira coisa que a gente perde é visão espiritual. Você não tem noção do que está acontecendo ao redor da sua vida. Você não tem noção do qual é o agir que o inimigo está fazendo ao redor. E ele vai destruindo. Ele vai trabalhando ao redor. Mas quando nós estamos em comunhão constante com Deus, quando nós investimos tempo na nossa vida de oração, de comunhão, de santificação com Deus, o Espírito Santo, ele começa a te mostrar as coisas espirituais antes que elas aconteçam. Eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de experiência. Se você tem esse tipo de comunhão com Deus, quantas vezes Deus nos avisa, nos mostra um perigo que nós não estávamos vendo, um ataque sobre a vida dos nossos filhos, e o Espírito te leva lá a orar, a parar com tudo, ora agora. Quantas vezes você teve esse tipo de experiência? Ou no seu trabalho, você vai sair da sua casa de manhã e o Senhor te segura: ora para o teu trabalho hoje. Você não sabe o que vai acontecer lá, mas eu já sei, já se levantou algo contra a tua vida lá. Se nós estamos em intimidade com Deus, se nós estamos nesse monte, na presença de Deus, essas coisas espirituais, elas nos são reveladas antes do mal acontecer. O inimigo preparou um acidente hoje, vai colocar um ímpio para dar no teu carro, para te derrubar, para te fazer um mal. Você levanta pela manhã e tem o seu tempo de oração com Deus. Você não sai da correria, você sai de casa já depois do seu tempo de oração com Deus. E naquele momento de oração o Senhor te fala: ora, cobre teu carro de proteção, cobre a tua moto, cobre a tua vida, começa a orar pela tua família, às vezes é um motivo que você nem imaginava que você tinha que orar. Vocês estão entendendo, amados? Isso é subir no monte. Moisés estava no alto, do alto ele via a batalha. Na presença de Deus nós vemos o que está acontecendo no reino espiritual. Ele mostra antes. É assim que acontece a maioria dos livramentos. Isso é muito sério. É o primeiro princípio que a gente observa aqui nessa
nessa passagem, nessa história, né? Visão das coisas espirituais, né? Quando deixamos de buscar a presença de Deus, também perdemos a visão das coisas espirituais. Nós levamos uma vida religiosa, de rotina, e a gente perde a visão das coisas espirituais. Nós não somos capazes de enxergar a batalha na qual nós estamos envolvidos, se nós não subirmos no monte na presença de Deus, né? Não é que você tem que tirar um dia e subir lá no monte e orar sozinho no meio do mato. Não. Se tiver oportunidade e gosta de fazer isso, pode fazer. Mas é o subir no monte, é o ir para a tua presença de Deus, é a comunhão diária, é o tempo de qualidade na presença de Deus. É aquele momento em que você tira do seu dia, né, seja no final ou no começo, ou, né, o ideal é que seja no começo e no fim do dia, pelo menos, né, e você se coloca na presença de Deus em oração. Você tem um momento de devocional, você pega a palavra, faz uma leitura, e às vezes aquela leitura está dizendo algo para você no dia de hoje. Isso é vida com Deus. Esse é um grande princípio que a gente precisa colocar em prática na nossa vida, para que a gente não perca a visão das coisas espirituais. Moisés subiu, mas ele tinha na mão o quê? O bordão, a vara que Deus havia lhe dado. Esse bordão, essa vara tem um significado espiritual. Ela representava a autoridade que Deus havia dado por Moisés. Desde quando ele dá aquela vara para Moisés, ele derrama ali a autoridade. Ela representava a autoridade de Deus, né? Quando os egípcios querem fazer igual, fazer a vara deles transformar em serpentes, a vara de Moisés devora as outras serpentes. O inimigo tem a sua autoridade, mas a autoridade que vem de Deus é superior, amém? E ele concede essa autoridade. Moisés tinha que levar o seu bordão, ele não subiu desarmado, ele levou o bordão. Foi com o bordão que ele deu ordem e o mar abriu, e o vento soprou e eles passaram o mar em terra seca. Foi com o bordão que ele feriu a rocha e verteu água. Ali representava a autoridade de Deus através da vida de Moisés. E ele sobe no alto do monte com o seu bordão revestido, sabendo que ele tinha a autoridade de Deus. Aqui é um outro princípio importante. Tem crente cristão que não sabe que tem autoridade de Deus e não age na autoridade de Deus. Está sempre com medo das coisas, está sempre pedindo para... Tudo bem, a gente tem que pedir oração para o irmão, mas a gente não pode depender. Irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, mas o abençoado não ora por ele próprio. Ele não acredita na autoridade que Deus deu. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, uma passagem conhecida, que fala sobre a autoridade que o Senhor Jesus deu, e ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A autoridade é dada para aquele que creu. É dada para aquele que nasceu de novo. Estes hão de acompanhar aqueles que creem, sinais: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Jesus estava delegando autoridade. Ah, mas então posso pegar a cobra, posso pisar na serpente, no animal? É simbólico o sentido. Serpente, coisas mortíferas, representa ataques do inimigo. Nós temos autoridade para repelir em nome de Jesus todo ataque de Satanás através dos seus demônios. Serpentes e o veneno que envenena muitas vezes a alma, envenena a mente, né? Não é literal, você não vai pegar veneno e fazer prova com Deus. Isso é coisa de louco, né? É o sentido espiritual que nós precisamos entender. Mas a autoridade foi dada. Quando ele estabelece, diz para Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. A autoridade foi dada à igreja. Pedro era um representante. A autoridade através de quem? Do nome do Senhor Jesus Cristo, do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem pode usar essa autoridade? Qualquer um? Qualquer um que se diz cristão pode sair usando essa autoridade? Lá em Atos 19:13, eu já citei uma vez essa passagem, ela é muito interessante, né?
Em Atos 19:13, tinha alguns judeus que se propuseram a expulsar demônios, né? E diz assim: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. Que autoridade que eles tinham? Sabe o que o demônio disse para eles? O possesso que estava possuído por um demônio disse para eles: olha, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, versículo 15, mas vós quem sois? Eles não sabiam dizer que eles eram filho de Deus, eles não tinham nascido de novo. E sabe o que aconteceu com eles? O endemoniado atacou esses homens e eles fugiram humilhados e nus, foram despidos, envergonhados, porque eles não tinham autoridade, eles não tinham nascido de novo, eles não tinham Jesus Cristo como seu Senhor. Então, amados, a autoridade tem para o crente verdadeiro. Quem tem autoridade para batalhar no reino espiritual tem que ter nascido do Espírito, né? Tem que ter tido uma conversão genuína. Não é convencido, é convertido. Porque o convencido, se tiver um confronto direto com um possesso de demônio, ele passa vergonha. Mas o convertido, o demônio consegue ver que o Espírito Santo está na vida daquela pessoa. Ele é obrigado, ele pode até resistir, mas ele é obrigado a sair, né? Então isso está dentro do princípio de autoridade, né? Só pode usar a autoridade quem recebeu o cajado, né? Moisés tinha recebido o cajado de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, amém? Ele habita em nós, e através do poder dele que habita em nós, nós temos autoridade para resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Ele tem que fugir. Ele não pode suportar a presença do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é metade, não é um quarto, é ser cheio do Espírito Santo. Oração, consagração, vida de santidade, vida de cristão verdadeiro. É exatamente isso, né? E aí a história continua, né? Moisés subiu sozinho? Não. Ele levou 2 com ele. 2 de alta confiança, 2 líderes, para que estivessem com ele lá no alto do monte. Porque aquela batalha não dava para enfrentar sozinho. Ele precisava de irmãos que o sustentassem, de intercessores. E ele leva consigo Arão e Hur. Arão era o sacerdote, havia sido levantado por Deus como o pai da família sacerdotal, o primeiro sumo sacerdote, Arão. E Hur, segundo, né, os historiadores judeus, Hur era filho de Calebe e era casado com Miriam. Isso aqui é tradição judaica, tá? Não está na Bíblia, mas eu estou compartilhando com os irmãos. A tradição judaica diz que Hur era um dos filhos de Calebe. Aliás, isso está na Bíblia, 1 Crônicas 2,19. Hur era filho de Calebe, mas que ele era casado com Miriam faz parte da tradição judaica, né? Então eram pessoas muito próximas, né? Arão era irmão. Se de fato Hur era casado com Miriam, era o cunhado, né? Mas eram homens que caminhavam com Moisés, que tinham um vínculo, aliança, unidade, com quem Moisés podia contar naquele momento. Ele não arriscou subir sozinho para o monte. Ele leva consigo, e ali eles travam uma batalha no nível espiritual. Versículo 11, voltando para o nosso texto base aqui, diz assim: quando Moisés levantava a mão, segurando o cajado com as 2 mãos, prevalecia Israel. Mas quando ele se cansava e sua mão ficava pesada, ele abaixava a mão, prevalecia o inimigo, os amalequitas, né? Você já experimentou ficar segurando alguma coisa no alto? Pode pegar uma coisa leve, né? Ou não precisa nem pegar nada, só levanta a sua mão as 2 e fica assim. Quanto tempo você consegue? A gente não consegue muito tempo, vai chegando, o braço fica cansado, pesado, você vai abaixando naturalmente. E ali representava a intercessão diante de Deus, a dependência de Deus. Eles estavam na presença de Deus, orando e intercedendo,
Moisés levantando o seu cajado, o seu bordão que representava a autoridade, mas a batalha estava muito ferrenha lá embaixo. E quando, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Justamente para nos ensinar. Quando ele cansava de interceder pelo povo e abaixava os braços, o inimigo prevalecia. Meu Deus do céu, aonde a gente foi se enfiar? Pastores e presbíteros, e líderes e intercessores. A gente nunca para pensar nisso, Não que a gente é maior do que ninguém, mas se a gente assumir um ministério, há uma autoridade que Deus deu para a gente, e vai ser cobrado se a gente desprezar essa autoridade, porque a intercessão da liderança sobre a igreja tem peso espiritual. Então, a responsabilidade que há na nossa vida é muito séria. Então, o que Moisés precisou, quando ele se cansava e não suportava, Arão e Hur levantavam o braço dele. Por isso que nós precisamos tanto da oração da igreja. Quando você vê o seu pastor, ou presbítero, ou líder espiritual cansado, enfraquecido, desanimado, ora por ele. Não fala mal, não faça isso. Você não sabe o que está passando. Muitas vezes as pessoas falam, o pastor está desanimado, Davi fica cara de boi, vai olhando para baixo, não tem ânimo. É pesado quando a gente passa por batalhas. A gente enfrenta muitas coisas que às vezes a gente nem imagina o tamanho da batalha que está acontecendo. E ele tinha ali os seus ajudadores. A liderança não pode deixar de orar entre si. A liderança não pode deixar de orar entre si, para que a congregação prevaleça na batalha espiritual. Porque muitas igrejas quebram, porque acontecem muitos escândalos dentro de ministérios, porque muitos pastores caem, porque muitos líderes caem, porque faltou oração, faltou intercessão, faltou comunhão, de orar junto. Então, eles estavam ali nos ensinando, através dessa passagem, um princípio espiritual. Não era só uma história, para a gente achar interessante. Nossa, que história bonita de Moisés, Não, amados. Tudo que Deus deixou na sua palavra tem um princípio espiritual. E ali então, eles se levantam e sustentam. A batalha começou de manhã e já era noite. E eles ficaram ali. Moisés se sentiu tão enfraquecido que ele precisou assentar-se numa pedra. Imagina o que ele estava vivendo naquele momento de batalha. E fortalecido pelas mãos de quem estava ao lado. Orando, clamando junto. Se nós deixarmos de buscar a Deus em oração, nós nos enfraquecemos. Por isso que a gente tem insistido tanto, para que a igreja ore, para que você que tem disponibilidade, que não trabalha à noite, que não estuda à noite, venha para a reunião de oração quarta-feira. Ore junto, interceda, não só pela sua família, mas pela igreja no todo, pela liderança, pelas obras que Deus quer realizar nesse lugar. Tudo está envolvido numa questão espiritual. Por que ora pelas finanças da igreja? É interesse, Pastor é interesseiro, quer que a igreja fique rica. Se a igreja não tiver recurso para investir, os nossos filhos não têm EPF, a gente não tem os recursos que estamos investindo no som, nós não temos recursos no campinho que a gente está fazendo aqui no terreno aqui atrás, para investir para as crianças, para os jovens, para uma área de lazer. A gente não tem recursos para mandar a Produ e a Rose, que estão lá no campo missionário. Eles estão indo para uma cidade agora, onde eles vão trabalhar ajudando as vítimas do último terremoto. Estão formando uma equipe para trabalhar nesse lugar. Então a vida financeira da igreja é importante sim, é espiritual essa questão. Por isso que quando um crente convertido retém o dízimo, ele sofre retaliação espiritual. Não estou falando bobagem, porque ele está comprometido com a obra de Deus, e ele está dando uma brecha para o amalequita entrar na vida dele e estragar alguma coisa. Vocês estão entendendo o sentido espiritual? Se a liderança de uma igreja usar de maneira errada dos recursos que ela recebe, ela vai sofrer consequência. Não tenha dúvida disso. Se desviar, se roubar, se usar para esbanjar,
vai sofrer consequência. Então imagina a responsabilidade espiritual que uma igreja está envolvida. Além de toda a questão que envolve vidas, né? Que envolve vidas. Então, amados, é muito sério, né? Nós estamos numa batalha e não podemos ficar cegos para isso, né? Se nós deixarmos de buscar a Deus, nós nos enfraquecemos, ficamos ao alcance dos amalequitas e tudo também vai cessando. Quando o crente deixa de orar, o fluxo de unção na vida dele vai cessando. As bênçãos também vão sendo retidas. A frieza espiritual e a fraqueza vai tomando conta do coração. As mãos de Moisés eram pesadas. Se a gente abaixar a nossa mão, né? Se o pai de família, o sacerdote do lar, não orar pela esposa, não orar pelos filhos, ele está abaixando a mão. Ele está se desfazendo da sua autoridade espiritual sobre a sua família. Ele para de orar, a família começa a sofrer consequências. Há um princípio espiritual na família. O Senhor compara a sua igreja. O homem é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher aqui seria o papel de Arão e Ur, a intercessora junto, e ele cobrindo a vida da esposa, e os dois juntos cobrindo a vida dos filhos, e os filhos orando pelos pais, né? Filhos preguiçosos que não tiram tempo de oração, que não oram abençoando a vida dos pais, vão sofrer consequências, porque eles também foram chamados para orar. Por isso que precisa ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Desde pequena ela tem que aprender a orar. Eu acho lindo quando eu vejo uma criança orando, na sinceridade, na simplicidade do coração. Aquela oração simples, pequenina, mas direto para Deus. Se nós pais não ensinarmos, a culpa é nossa, né? Por isso, amados, né? Não podemos descuidar. E por isso, filhos, não esqueçam da responsabilidade que vocês têm com relação aos seus pais. Mesmo depois de casados, pai e mãe se honram até o último dia da vida. E nós honramos os nossos pais orando por eles, intercedendo, tendo relacionamento, comunhão, amor, vínculo. Amém? Amém. E vamos seguir em frente aqui, já estou terminando. Pastor Nicodemos falou, não acredita no pastor quando ele fala, estou terminando. Eu não sou de usar essa frase, mas hoje eu estou usando, estou terminando. Mais 15 minutos. Mas é uma realidade importante, por isso que a gente quer frisar a importância de termos intercessores comprometidos. Se você tem um chamado para intercessão, você está comprometido. O capítulo 17, versículo 12 do texto base, ele diz assim: Arão e Ur sustentavam as mãos de um lado e do outro, e ficaram assim, firmes até o pôr do sol. Eles não oravam, eles não pararam ali para comer, para beber. Aquele momento de batalha, eles oraram e ficaram até o final, até sair a vitória, né? A intercessão é algo muito sério, né? Moisés sozinho não teria prevalecido. Se ele tivesse batido no peito e falado, deixa comigo que eu resolvo, Israel teria perdido. Ele sabia que ele precisava se colocar na dependência de Deus e de ter ajudadores. Jesus, quanto à sua natureza humana, quando ele foi para o Getsemane, naquele momento de oração, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Para quê? Para orar com ele. Só que Jesus acabou sozinho, porque Pedro, Tiago e João não tiveram forças, estavam desfalecidos naquele momento. Eles estavam debaixo de opressão espiritual. Imagina o ataque espiritual que estavam sobre os discípulos de Jesus, a ponto de Pedro ter negado 3 vezes, a gente pregou isso semana passada, a ponto de Judas ter sido o traidor, a opressão, o peso espiritual que estava ali. Eles não conseguiram prevalecer em oração, e Jesus passou pelo Getsemane sozinho. E a opressão sobre Jesus quanto à sua natureza humana foi tanta que lá em Lucas 22, 44, foi a única passagem, Lucas é o único que narra esse detalhe, Jesus suou gotas de sangue. Imagina o que é suar, transpirar gotas de sangue. Tal era a agonia, o sofrimento que ele estava passando. Mas a história termina com a vitória na batalha, amém? Termina com Amaleque sendo desbaratado ao fio da espada. Ao fio da espada. Lá em Efésios 6, 17, diz que é a espada do Espírito.
a palavra de Deus que permanece em nós, que nos dá a vitória. Por isso eu preciso conhecer essa palavra. Eu não posso ter contato com ela só no domingo, no culto. Todos os dias eu tenho que ler, pegar um texto, pegar um livro. Você lê um livro, por exemplo, como de Tito, em 5 minutos. Isso lendo devagar. Se você lê com atenção, refletindo, 10 minutos. Mas você alimentou a tua vida. Não estou falando muito tempo, amados. Nós precisamos colocar prioridade na nossa vida espiritual. O inimigo foi desbaratado, glória a Deus, né? Durante muito tempo os amalequitas permaneceram como inimigos do povo de Deus, né? Muito tempo os amalequitas permaneceram como inimigo. Quando Saul é rei, ele tem 2 batalhas sérias contra os amalequitas. Aquele podia ter exterminado totalmente, ele não exterminou, né? Ele perdeu a autoridade dele ali quando ele não obedece a ordem completa dada por Deus através de Samuel, né? Ele toma os despojos dos amalequitas, os bois, ele traz tudo para Israel. O rei Agag, ele segura vivo, né? Precisou Samuel matar o Agag. Ele não destruiu totalmente, fugiram, e essa tribo continuou crescendo. Aí entra Davi. Davi pelejou contra os amalequitas. Os amalequitas atacaram a cidade de Ziclag, que era a cidade onde morava Davi e seus 600 homens, quando Davi tinha saído para uma batalha. Estavam só as mulheres e as crianças. Olha a ação do amalequita, dos demônios, né? Mulher e criança desguarnecida, desprotegida pelos sacerdotes dos lares, né? Pelos maridos. A cidade foi arrasada, as mulheres e as crianças levadas cativas. Davi quase morreu, porque o povo queria apedrejar ele, os homens que andavam com ele. Ele orou, buscou a Deus. Deus falou: separa aí os corajosos e vai atrás. E eles trouxeram de volta as famílias. Tiveram que enfrentar uma batalha pesada, né? Mas Davi também não exterminou totalmente os amalequitas. Foi lá no reinado de Ezequias que aconteceu a última batalha de Israel com os amalequitas. Eles foram exterminados. Deixou de ter memória, né? Sabe quando o amalequita, Satanás e seus demônios vai ser exterminado, né? Vai ser exterminado um dia, né? Os dias estão contados também, né? Então a gente vê mais uma comparação que a gente pode fazer. Assim como os amalequitas tiveram a sua história, né, eliminada debaixo do céu, o seu nome foi riscado debaixo do céu, Satanás e seus demônios, o reino das trevas, vai ser riscado da existência quando eles forem lançados no lago de fogo e enxofre. Até lá, né, enquanto a igreja estiver aqui, ela vai ter esse inimigo, vai ter essa batalha, né? Então nós não podemos descuidar. E agora sim, para a gente encerrar, eu quero ler 2 versículos que estão no livro de Hebreus. Abra comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Você vê como toda a Bíblia, ela nos direciona para a obediência a esse princípio. Hebreus 4, 16 está dizendo assim para nós que somos povo de Deus: acheguemo-nos, portanto, com confiança, com segurança, com autoridade, junto ao trono da graça, né? Subir no monte, o cimo do outeiro, né? Acheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos de Deus misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está numa batalha, você está vivendo um momento de luta na sua vida, você está passando por uma situação de crise, você está vendo o inimigo se armando contra a sua família, contra o seu filho, contra o seu trabalho, você está vendo que tem alguma coisa errada. Suba ao trono da graça, vai dobrar o joelho, vai pôr a boca no pó, vai se consagrar, jejuar diante de Deus, pedir estratégias para derrotar o inimigo que está se levantando. Vai buscar em Deus direção como vencer essa batalha. Não demore, não deixe o inimigo ter vantagem. Suba, achegue-se confiantemente ao trono da graça, porque assim que nós nos achegarmos, Deus é misericordioso e derrama graça para socorro no tempo oportuno. Amém? E o último está em Hebreus 7,
versículo 25. Depois, se você quiser ouvir de novo a pregação, aí o Leandro baixa lá no YouTube. Eu sempre ouço a pregação que eu faço durante a semana, né, para ver se eu não errei, não falei alguma coisa fora e pedir perdão para Deus. Mas eu sou edificado quando eu ouço também, né? Ouço quando é outro irmão, outro pastor que prega. Isso ajuda muito, né? Você reflete de novo em tudo que ouviu no domingo, né? Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui fala da intercessão. O primeiro versículo, a busca pessoal, mas aqui fala da intercessão. E se a batalha está muito pesada, chama um intercessor com você. Chama alguém que você tem aliança, tem vínculo, envolve a liderança da igreja. Chama um presbítero, fala com o pastor. Pastor, ora por mim, por essa situação. É muito comum eu receber, às vezes, algum irmão marca um bate-papo, um café, uma visita, e simplesmente para compartilhar um problema que está vivendo, para orar por aquilo. E a gente ora junto, a gente começa a interceder por aquilo. O que nós estamos fazendo? O que aconteceu lá atrás, né? Moisés com mais 2 orando, abençoando o povo batalhando em oração pela sua liderança, e a igreja caminhando, fluindo. Amém, amados? Esse é o ensinamento para nós nessa noite, que a gente possa não só aprender, mas principalmente colocar em prática na nossa vida. Não se esqueça, nós vivemos no mundo espiritual, somos seres espirituais, habitamos um corpo material e estamos constantemente numa batalha espiritual com um inimigo que só veio para roubar, matar e destruir. Vamos nos colocar em pé. O nosso Deus é quem nos dá a vitória. Quando finalmente eles venceram aquela batalha, eles levantaram um altar. Moisés edificou um altar. Edificar um altar é gratidão a Deus, é adoração a Deus. Eles adoraram, eles foram gratos, ações de graças pela vitória. Eles disseram: o Senhor é a nossa bandeira, é o que nos cobre. A bandeira, o estandarte, o Senhor é quem nos dá a vitória. Eles levantavam sempre a bandeira quando a batalha acabava e declarava vitória. Você vê isso em muitos filmes épicos, né? Onde tem batalhas, aquelas batalhas antigas, né? O exército que saía vitorioso tinha um pessoal que ia à frente levantando as bandeiras, né? O Senhor é a nossa bandeira, né? Jeová Nissi. Vamos chamar o Ministério de Música à frente. Caiam por terra os inimigos de Deus. Estava lembrando dessa canção, né? Essa é da época do Juninho, né? O Juninho que é nostálgico, que tem né, traz a memória aí. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra. E que o nosso inimigo já tem a derrota decretada. Mas a gente não pode descuidar, porque se ele puder, ele nos leva para a derrota junto com ele, né? Não podemos descuidar. A crente não pode baixar o escudo, né? Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque o teu pensamento ao Senhor dos exércitos, ao Deus que nos dá a vitória, e entregue a Ele a sua batalha. Se você já tem consciência de que está numa batalha, levante um clamor pelo socorro de Deus. Se você não está vendo batalha alguma, peça ao Espírito Santo para abrir os olhos espirituais. Esteja na presença de Deus para Ele revelar as coisas ocultas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quem somos nós sem o Senhor? O que seria da nossa vida sem o Senhor, ó Deus? Por isso, nesse momento, nós pedimos o Teu socorro. Eu quero orar, Pai, por essa igreja, orar pela minha vida, pelo ministério, orar pelo ministério dos meus irmãos presbíteros, diáconos, intercessores, líderes de ministérios. Quero orar pela Tua igreja nessa noite, pelas famílias dessa igreja nessa noite. Que cada pai ore nesse momento pela sua família, ore pela igreja. Nós queremos entregar ao Senhor as nossas lutas, as nossas batalhas, Pai, pedindo o Teu socorro, Pai, clamando o Teu socorro e usando da autoridade que o Senhor nos deu, que caia por terra o nosso inimigo espiritual. O Senhor o repreenda em nome de Jesus Cristo.
O Senhor faça ruir as armadilhas do inimigo. O Senhor desfaça o laço do passarinheiro. O Senhor remova do nosso caminho a pedra de tropeço. O Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver o que está acontecendo ao nosso redor e levantar o nosso clamor e nos desviar de todo o mal. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa batalha. Libera os teus anjos, o teu exército ao nosso favor, como o Senhor liberou e mostrou a Eliseu as carruagens de fogo, e ele disse: maior são os que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Maior, Senhor, é o teu exército do que o do inimigo. O Senhor é quem protege e guarda a tua igreja. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a obra das trevas contra esta igreja, contra as famílias dessa igreja. Todo levante de Satanás e seus demônios seja repreendido no nome, na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Senhor, dá-nos a vitória contra os embates que já começaram, contra as batalhas. Dá-nos vitória, dá vitória aos pais que oram pelos filhos, aos filhos que oram pelos pais, ao marido que intercede pela esposa, à esposa que intercede pelo marido. Dá vitória, Senhor, contra a enfermidade. Se há espíritos de enfermidade contra as nossas vidas, contra famílias dessa igreja, Tu, Senhor, que sabe todas as coisas, que seja detido e repreendido todo espírito de enfermidade, de rebelião, de mentira, de contendas entre irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos por fé nessa batalha e declaramos que somos vitoriosos, mais do que vencedores, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o resgatador da nossa alma. Bendito e exaltado é o Senhor dos exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendito é o Deus que quebra o arco e despedaça a lança, que tira as armas do maligno. Bendito é o Senhor que nos dá vitórias. Pai, pela fé eu quero declarar vitória no trabalho dos meus irmãos, na empresa dos meus irmãos, na família dos meus irmãos. Pela fé eu quero declarar vitória nos ministérios, entre os jovens, entre as crianças, na intensidade, no trabalho com as mulheres, no nosso ministério pastoral, no ministério presbiteral, na diaconia. Em nome de Jesus, dá-nos vitória. Dá vitória aos intercessores. Reveste-nos de toda a armadura espiritual. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma semana de vitórias, que barreiras sejam quebradas, que muralhas caiam de fato, em nome de Jesus Cristo. Que se desfaça o espírito de engano, que sofismas e fortalezas da mente caiam por terra, em nome de Jesus. Abre a visão espiritual da tua igreja, Pai. Abre a nossa visão espiritual, revela-nos através de sonhos e visões. Mostra-nos, ó Deus, aonde precisamos batalhar mais, aonde o inimigo tem agido. Revela-nos, ó Pai, para que possamos nos desviar de todo mal. E se tivermos que enfrentar, que enfrentemos com coragem, com determinação, com intrepidez e ousadia e autoridade do Senhor Jesus, repreendendo as obras das trevas, desligando e ligando conforme a sabedoria que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro, e seja a nossa oração ligada no céu, ligada na terra, em nome de Jesus. Como aquela escada que Jacó viu, quando os anjos subiam e desciam fazendo uma ligação, assim a nossa oração, a nossa ligação seja com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.